My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Olá, bom dia! Quarta-feira, 21 de maio. Eu sou Duda Ventura e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, o seu podcast só com notícias internacionais. No episódio de ontem, discutimos sobre as recentes conversas entre Donald Trump e Vladimir Putin, que reacenderam as tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a Europa. Isso porque parece que agora Trump adota um novo posicionamento em relação à guerra na Ucrânia. Ele, que no início do seu mandato disse que resolveria o conflito em 24 horas, agora dá um passo atrás e se afasta das mediações. A União Europeia e o Reino Unido anunciaram um novo pacote de sanções contra Moscou. Segundo o governo desses países, existe uma, entre aspas, frota fantasma de petroleiros e empresas financeiras que ajudam o Kremlin a burlar as restrições econômicas atuais. Essas novas sanções buscam acabar com esse movimento e pressionar ainda mais os russos. Nesse contexto, Trump, que não obteve de Putin nenhuma promessa de cessar-fogo, foi alvo de críticas por não se unir às novas medidas, apesar do lobby público de líderes europeus. Mas se Trump se afastou, outro americano em solo europeu se posiciona no conflito. A premier italiana Giorgia Meloni confirmou a informação de que o Papa Leão XIV se coloca à disposição de sediar no Vaticano a próxima rodada de negociações pelo fim da guerra na Ucrânia. A ligação entre Meloni e o novo pontífice aconteceu nesta segunda-feira e, segundo o gabinete da primeira-ministra, representou uma, abre aspas, confirmação da prontidão do Vaticano em atuar pela paz, fecha aspas. E falando em Itália, más notícias para quem estava pensando em tirar aquela cidadania italiana do seu ancestral distante. A Câmara dos Deputados da Itália aprovou a lei que restringe o acesso à cidadania. Com a mudança, apenas filhos e netos de cidadãos italianos que tinham exclusivamente a nacionalidade europeia terão acesso ao documento. A medida transitava no governo italiano desde março, já tinha passado pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. Mas aqueles que já tinham um processo pela cidadania em curso podem ficar tranquilos. Quem iniciou o pedido até 27 de março desse ano não será afetado. Essa medida foi tomada porque nos últimos anos o número de pedidos de cidadania italiana no mundo disparou. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, entre 2014 e 2024, o número de cidadãos residentes no exterior subiu em quase 2 milhões e chegou a 6,4 milhões de pessoas. Só no Brasil, vivem 10% desse total. Na República Democrática do Congo, o ex-primeiro-ministro Augustin Matata Ponyo foi condenado a 10 anos de trabalhos forçados por desviar mais de 200 milhões de dólares em um projeto agroindustrial. O Tribunal Constitucional também determinou o confisco de seus bens em um valor proporcional ao que foi desviado. A investigação apontou que dos 285 milhões de dólares destinados à construção de um parque agroindustrial no país, apenas 80 milhões foram aplicados de forma adequada. Matata, que governou o país entre 2012 e 2016, nega o envolvimento e afirma que a gestão do projeto cabia a ministérios e a uma empresa sul-africana. Também foram condenados o ex-governador do Banco Central do Congo, Deogracias Mutombo, e o empresário sul-africano Christoph Krobler, que cumprirá 5 anos de prisão e será expulso do país. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, acionou a justiça nesta terça-feira após ter sua candidatura à presidência barrada pelo Tribunal Supremo Eleitoral. O prazo para registrar as chapas terminou na segunda-feira, mas os seus partidos, o Evo Pueblo e o PANBOL, estão com a personalidade jurídica inativa. Por isso, segundo o tribunal, não poderiam concorrer. Na semana passada, o Tribunal Constitucional já tinha decidido que Morales não poderia disputar um novo mandato com base na Constituição, que permite só uma reeleição. Ele governou o país em 2 mandatos, de 2006 a 2019. Com Evo fora da corrida, o seu partido, que dominou a política boliviana por quase 2 décadas, precisa redefinir a sua liderança e estratégia. Isso reconfigura todo o jogo eleitoral do país e abre espaço para novos atores e alianças.
É isso, a gente fica por aqui. Para ficar por dentro das notícias internacionais em tempo real, segue a gente no nosso Instagram. O arroba é mundo_180_segundos. Envia também esse episódio para aquele seu amigo ou familiar que precisa ficar sabendo dos últimos acontecimentos internacionais. E não deixa de nos dar 5 estrelinhas no seu tocador de áudio. Para vocês, um bom dia, um grande abraço e até mais!